Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Luquini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico nós vamos falar sobre doença de Chagas. Caso clínico de hoje, identificação é Geraldo, masculino, pardo, tem 77 anos, casado, motorista de trator, tem ensino fundamental incompleto, procedente de Ribeirão Preto, natural de Bambuí, Minas Gerais, onde viveu até os 20 anos de idade. Queixa e duração, intestino preso há mais de um ano. A história da moléstia atual apresenta quadro de constipação intestinal crônica há até 30 dias sem evacuar, associado a dor e distensão abdominal. No interrogatório dos diversos aparelhos, nada digno de nota. Nos antecedentes pessoais, refere diagnóstico de doença de Chagas há mais de 30 anos. Nos antecedentes familiares, pais e tios com histórico de doença de Chagas. Nos hábitos de vida, etilismo. Nos finais de semana, nega tabagismo e refere que morou em casa de pau a pique. Então vejam, esse é um paciente que é natural de Bambuí e residiu lá até os 20 anos de idade. Bambuí é uma área endêmica para a doença de Chagas, né? E ele também residiu aí em casa de pau a pique, que são aquelas casas feitas com bambu e barro, né? E que favorecem, né? Elas são ocas, né? E elas favorecem o alojamento do barbeiro ali, né? E que é o vetor transmissor aí do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. E, ademais, ele já tem até histórico aí na família de outros indivíduos com a doença de Chagas e o próprio paciente já tem o diagnóstico. Bom, no exame físico ele está em bom estado geral, está corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado e ativo. No aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneico, frequência respiratória 16 incursões respiratórias por minuto. Como sabemos, a doença de Chagas ela pode dar manifestações cardiovasculares. Então, aqui a gente vê algumas alterações no exame do aparelho cardiovascular dele, como um ritmo irregular em 2 tempos, bulhas hipofonéticas sem sopros, uma frequência cardíaca aproximada de 84 batimentos por minuto e uma pressão arterial de 138 por 86 milímetros de mercúrio. E as manifestações aí gastrointestinais, então abdômen globoso, timpânico, distendido, doloroso em flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda, onde apresenta um fecaloma palpável. Aqui os exames, possíveis exames de imagem que a gente poderia ter para esse paciente, eu trouxe aqui várias figuras, né, para que vocês vejam. Então aqui nessa figura 12, é um paciente onde é feito um exame radiológico contrastado, né, ele se chama enema opaco, né, e você consegue visualizar aí a dilatação generalizada dos segmentos colônicos do intestino grosso, né, e onde você vê aí os resíduos fecais, né, que poderiam representar aí bem o fecaloma descrito no caso clínico. Na figura 14 é um enema opaco mostrando aí também redundância da alça sigmoidiana, né, associada à moderada dilatação do reto e do sigmoide distal, né. Aqui na figura 13, um aspecto radiológico, né, típico de um megacólon chagásico, a gente olhando a gente observa ali, né, um pouquinho mais transparente a região ali de alça dilatada, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção, né? E você percebe aí preenchimento então por resíduos aí tanto fecais, aglomerados com aspecto em miolo de pão aí, né? Né? Mostrando aí a característica do fecaloma aí numa imagem radiológica. Bom, como proposta de atividade para vocês, descrever a anatomia do intestino grosso, qual a função do intestino grosso, do ponto de vista digestório, né? E descrever a inervação aí do intestino grosso. Bom, intestino grosso tem mais ou menos 1,5 m de comprimento e um diâmetro aí de 6,5 centímetros, né? E ele é dividido em várias partes, né? A parte do seco, onde possui o apêndice, o cólon ascendente, o transverso descendente, o cólon sigmoide, o reto e o canal anal. Aqui a gente tem, né,
as diversas relações anatômicas também do intestino ali, né, com coluna, com fígado, com estômago, a gente consegue ver ali na figura, né, a válvula iliocecal, né, que é o local aí de comunicação entre o ilho e o intestino grosso, né, e histologicamente o intestino grosso ele é dividido em camadas, né, nós temos a camada mucosa, a submucosa, onde se encontram, né, os plexos nervosos submucosos, também chamados de plexo de Meissner, e na camada muscular, onde nós temos as fibras musculares lisas, formando as camadas longitudinais circulares, e que vão ser responsáveis pelos movimentos peristálticos do intestino, e onde se encontra o plexo nervoso mioentérico, também conhecido como plexus de Auerbach. E a camada serosa, que é o tecido conjuntivo adiposo que reveste a parte externa e voltada para o peritônio. O intestino grosso ele não possui vilosidades, né? Ele tem um epitélio que se invagina nas glândulas intestinais, também conhecidas como glândulas de Lieberkühn. São glândulas exócrinas tubulares, simples, retas, um epitélio simples colunar, né? E possuem aí a secreção do muco que facilita na compactação e deslizamento aí do bolo fecal. Aqui a gente consegue ver nessa imagem, né, é uma imagem de colonoscopia, o aspecto do intestino grosso, né, com as austrações dele, né, ele tem esse aspecto meio sanfonado, né. Isso porque o intestino ele tem uma camada muscular bem desenvolvida, então ele tem as camadas circulares e a camada longitudinal, que é mais espessa em 3 faixas equidistantes que formam as tênias, né, do colo, né. E o tônus constante, então, dessas tênias forma essas austrações, né, saculações, aí, desse aspecto sanfonado para o intestino grosso. Função do intestino grosso, né? Vejam a quantidade, né, o volume de quilo, né, que chega no intestino grosso, de 500 a 1.500 ml, né? E ele vai ter uma função principal de absorver águas e eletrólitos, então vai ser o processo aí de solidificação das fezes, né? E vocês vejam que o bolo fecal então vai ser reduzido aí a 10 vezes, né, o volume que chegou inicialmente, né, por conta dessa absorção da água e eletrólitos. De forma que o bolo fecal vai ter de 50 a 100 ml só de água, né? E a produção do muco aí que vai facilitar essa compactação das fezes, né, e a expulsão, né, do bolo fecal. De forma que ele vai ter movimentos de mistura para homogeneizar e fazer essa absorção de água e também os movimentos propulsivos, né? Os movimentos de mistura são contrações que duram em média 30 segundos e se repetem minuto a minuto. E vão acontecer em pequenas extensões. E as porções não estimuladas, né, do intestino elas se inflam e formam sacos denominados austrações. O objetivo de revolver o material fecal é expondo à superfície da mucosa para que os líquidos e as substâncias sejam então progressivamente absorvidas. Esse é o objetivo dos movimentos de mistura. Já os movimentos propulsivos, que é movimento conhecido como movimento de massa, né, que é para empurrar então esse conteúdo. São movimentos mais lentos, que levam de 8 até 15 horas para mover todo o quilo da válvula iliocecal até o cólon transverso. Eles vão ser facilitados pelo reflexo gastrocólico e duodenocólico, que após a distensão do estômago e duodeno estimula o esvaziamento do cólon, né? Algumas pessoas esses reflexos são tão exacerbados que é comum, né, elas precisarem logo que almoçam correr para o banheiro, né? Porque tem essa estimulação mesmo, né, desses reflexos. Intestino grosso, né? Como que é a inervação dele, então? Nós já falamos um pouquinho lá atrás, né? Que nas camadas, né? Então nós temos na submucosa o complexo de Meissner, né? E na camada muscular o complexo de Auerbach. Né? Então é um sistema nervoso entérico, né? Então ele tem um componente intrínseco que é esse sistema nervoso próprio, né? E ele vai, né, ele está localizado toda a parede do trato, desde o esôfago até o ânus, e ele vai exercer então controle sobre movimentos e secreções, né? E tem o componente extrínseco, que é aí através, né, do sistema nervoso aí
simpático e parasimpático, né? Que na verdade eles vão controlar, exercer suas funções através desse componente intrínseco, né? Então, o intestino ele tem uma certa autonomia, ele consegue com seu próprio sistema nervoso manter seu funcionamento adequado, né? E o componente extrínseco vai exercer seu controle através do intrínseco, de forma que o intrínseco ele tem uma certa autonomia, mas o extrínseco ele só vai funcionar caso esse intrínseco esteja íntegro, né? O componente intrínseco, então, é constituído por grupos de neurônios que formam o plexo nervoso mioentérico, que controla os movimentos, e o plexo nervoso submucoso, que controla a secreção e fluxo sanguíneo. Responsáveis, então, pelas contrações intestinais, que ocorrem mesmo na ausência total da inervação. Então, por exemplo, se você fizer um transplante de intestino, ele é capaz de manter, né, suas funções, porque ele tem esse componente intrínseco, como eu disse antes, ele é, de certa forma, independente, né? O componente extrínseco, então, vai pertencer ao sistema nervoso autônomo, e ele é formado, então, por fibras nervosas colinérgicas parasimpáticas, que estimulam a atividade da musculatura lisa intestinal, e fibras nervosas adrenérgicas simpáticas, que deprimem a atividade da musculatura lisa intestinal. E aí, então, relembrando, né, e falando sobre essas características aí, né, do intestino grosso, inclusive de inervação, a gente fala rapidamente aqui, então, da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada pela infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi, então está aqui representado, né, a gente vê, né, uma imagem mostrando em sangue periférico, a gente vê as hemácias, e próximo às hemácias a gente vê aí o parasita, né? Quem descreveu, né, foi nada menos que o Carlos Chagas, daí a doença recebe o nome dele, né? E ele descreveu a doença, a fisiopatologia da doença, modo de transmissão e identificou o agente etiológico, né? Então, poucas doenças, praticamente, acho que não tem nenhuma doença na medicina em que todos os aspectos foram descritos por um único indivíduo, né? Aqui mostrando, né, Carlos Chagas, né, investigando então a população, né, acometida, né, imagens históricas, né, aí imagens inclusive aí da primeira doente, né, e as formas de transmissão principais aí da doença de Chagas, né, é a vetorial, onde a gente vê ali o barbeiro, né, então ele pica a pessoa, né, e depois que ele, né, ingere o sangue, ele defeca no local. E aí, em geral, a pessoa no local da picada, depois que ele vai embora, ela tem uma reação inflamatória, ela coça, e como as fezes estão ali próximas, a própria pessoa, né, acaba no ato de coçar, levando as fezes ali para o local da picada, e aí o parasita então consegue entrar, né, na corrente sanguínea. Tem outras formas, né? A oral, por exemplo, aí através, teve uma época aí de doença de Chagas aguda por ingestão de açaí contaminado, né? Então, porque muitas vezes no preparo do açaí tinha barbeiro no meio ali das frutas, né? E aí as pessoas então tivemos aí há um tempo atrás, né? Casos dramáticos aí de doença de Chagas aguda. Menos comumente transfusão sanguínea, por acidentes perfurocortantes no hospital, por transplante de órgãos, né? O paciente recebeu um órgão de um paciente infectado, ou congênita, através da mãe para o filho, né? O Chagas, né, ele tem preferência aí pelas fibras musculares, pelas fibras nervosas, né? Lá no intestino, essa preferência, né, pelas fibras nervosas vão levar a uma lesão ali daquelas estruturas e vai causar uma denervação do intestino. Por isso que a gente viu lá no paciente, né, aquele quadro de dilatação de alça intestinal, formação de fecaloma e constipação crônica, por danos aí então daquela inervação intrínseca, que é causada pelo Trypanosoma cruzi. Aqui o ciclo do parasita, né? Se vocês não tiveram ainda parasitologia, vocês verão isso, né, de uma maneira mais detalhada. Então, só trazendo aqui, né, sem exigir muito, porque isso aí vocês verão, né, em algum outro momento aí do curso, né, só para relembrar aí o ciclo. E, como eu disse anteriormente,
As manifestações clínicas, então, da doença de Chagas, a gente pode ter as manifestações aí agudas, né? Mas a grande maioria das vezes a infecção aguda ela vai ser assintomática e o paciente ele vai acabar procurando o atendimento médico quando ele está lá na fase crônica, né? A fase crônica ela pode ser ter o acometimento aí cardíaco, né? Com arritmia cardíaca, por exemplo, né? Você pode ter a forma crônica digestiva, onde você pode ter acometimento esofágico ou então colônico, principalmente. Então, no nosso caso clínico, a gente está vendo uma manifestação crônica digestiva, mas também uma forma crônica cardíaca, porque ele tinha lá uma arritmia cardíaca, provavelmente uma fibrilação atrial. Então, o nosso paciente, na verdade, ele tem até essa forma cardiodigestiva, né? Então, na fase crônica, você pode ter aí, né, essas manifestações aí, principalmente cardíaca e digestiva, né? Na forma crônica digestiva, né, a colopatia chagásica, que é o interesse aí da nossa aula, 2 a 5% corresponde, né, a 2 a 5% das formas crônicas, o acometimento mais tardio. E após a cardiopatia, obviamente, a forma clínica de maior gravidade, porque a cardiopatia você pode ter alguma arritmia fatal, né, e o paciente ter uma morte até súbita, né? Então, obviamente, depois do acometimento cardíaco, a colopatia é a forma mais grave, né? E ela afeta, em geral, o cólon descendente, o sigmoide e o reto. O megacólon, que é uma das complicações da colopatia chagásica, é a dilatação e alongamento do intestino grosso. E aí ela vai ser fundamentalmente devido aí às alterações da inervação intrínseca dessa víscera, né, levando aí os distúrbios morfológicos e funcionais que a gente viu lá no caso clínico. Né? Aí, relembrando novamente as imagens que a gente já tinha visto lá, né, no nosso caso clínico. Aqui uma imagem de patologia, né, de um megacólon, né? E as manifestações clínicas, como a gente já viu, constipação intestinal, né, distensão abdominal, dor abdominal, fecaloma e dificuldade para expelir gases. Como que vai fazer o diagnóstico? A história clínica, né? Vai ter a história da constipação crônica. Vocês vejam que o nosso paciente tem uma história que ele demorava para evacuar a cada 30 dias, né? Tinha dificuldade aí de evacuatório, provavelmente para expelir gases, e tinha os antecedentes, né? Porque a gente já comentou lá no caso clínico, inclusive ele já tinha o diagnóstico da doença de Chagas. Então, só com a história clínica e o diagnóstico dele de Chagas, né, já praticamente você consegue dizer que ali então se trata de um megacólon chagásico mesmo, né? Quais outras complicações aí, né? Uma delas é o volvo de sigmoide, né? O que ocorre? Como a alça ela fica grande, dilatada, ela pode eventualmente se torcer sobre ela mesma. A hora que ela se torce sobre ela mesma, ela também torce o quê? Os vasos sanguíneos. Você gera uma isquemia e possivelmente um infarto ali com necrose, né? E aí o paciente tem que fazer uma cirurgia de urgência ali, né? Senão ele pode morrer, né? Por conta ali dessa necrose de alça intestinal, né? E é isso, pessoal. Hoje a aula foi bem curtinha. Se tiverem dúvidas, podem postar aqui pelo canal do YouTube ou através do portal. Se gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no meu canal e até a próxima, pessoal.